É muito prazer estar aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Fabian Cerejo Santana, sou o coordenador dessa disciplina, e a minha colega está aí no cantinho superior esquerdo. Olá, bom dia, pessoal. Professora Juliane aqui, auxiliar do professor Fabian. Estamos muito felizes aqui dando início a esse semestre, a nossa disciplina. Bem-vindos. Muito bem. A professora Juliane, ela tem a missão de estar acompanhando os tutores e as atividades, ela vai movimentar a rota, então ela vai ser uma pessoa que vai estar muito mais próxima aí de vocês. Eu estou na missão aqui de organizar os conteúdos, de deixar tudo, preparar o material para passar para vocês. Mas somos todos uma equipe e, junto com vocês, vamos fazer o melhor para que essa disciplina ela seja realmente impactante na vida de vocês e muito relevante no trabalho de vocês, tá? Pessoal, já vou começar aqui a compartilhar uma tela. Você, qualquer momento, se você precisar, levante a mãozinha, tá bom? Que é melhor do que, para não falar ao mesmo tempo, mas se você levantar a mãozinha, a gente para e dá atenção aí para você, tá bom? Então, esse é o projeto Tô Graduado, um projeto de sucesso que tem alcançado o estado do Tocantins e realmente dado oportunidade a muitos alunos de terem aí o seu curso superior, onde seria talvez bem difícil ter na sua cidade e agora chegando à sua cidade, né? Nosso curso superior em Tecnologia de Gestão Pública. Estamos aqui com os nossos futuros gestores. Nossa disciplina é a responsabilidade socioambiental e políticas públicas. Já me apresentei rapidamente, mas vou fazer isso um pouco mais aprofundado. Meu nome é Fabiano Cerejo Santana e comigo a professora Juliane. Estamos juntos aí nessa jornada. Nossa carinha de bem-vindos a todos, tá bom? Espero que todos comecem com bastante motivação, com bastante alegria, que é isso que nos impulsiona. Algumas dificuldades teremos, como sempre, mas vamos superá-las. Agora, pessoal, gostaria que vocês... nós vamos ter um momento de reflexão rápida aqui, um videozinho que eu separei que está relacionado ao conteúdo. Vamos entrar aqui no conteúdo da nossa aula. E eu começo com a seguinte questão: como estamos cuidando da nossa casa? A nossa casa e a nossa casa pode ser uma extensão de como nós cuidamos do planeta, que é a nossa casa que abriga todos os nossos irmãos, né? Casa, às vezes, família é muito bom, mas às vezes família dá problema também, né? Tem confusão, tem problemas, tem cobranças, né? Tem gente organizada, tem gente desorganizado, bagunçado. Então, queria que você assistisse esse próximo slide e você pensasse como nós, né, humanidade, estamos cuidando da nossa casa, oikos, que é a nossa casa.
Muito bem, pessoal. Voltando aqui para vocês. Estão me ouvindo? Sim, professor, ok. Muito bem. Eu gostaria que alguém, a oportunidade para alguns 2 ou 3 alunos, falarem qual a impressão que você teve dessas imagens, né? Nós não precisamos de texto, só as imagens por si só, elas mostram a realidade como a gente está cuidando da nossa casa. Que gostaria de falar um pouquinho, qual a impressão que você teve desse clipe? Alguém poderia, um voluntário, ou vou ter que escolher? Vamos lá. Quem são os falantes aqui da nossa turma? Tá? Fala, Thales, por favor. Oi, bom dia. Bom dia, Thales. Então, nessas imagens aí que passou,
é muito relevante aqui na minha cidade. É o desmatamento, né, em si, com a produção de abacaxi, soja. Então, assim, o desmatamento está sendo gigantesco, né, na região. Então, esse é uma prova viva que os rios, né, tanto que esse ano foi o período que na cidade em si teve mais sofrimento, né, com a falta de água. Então, na minha mãe mesmo tem a chácara, lá nunca tinha ocorrido de secar. E esse ano, devido ao fluxo de desmatamento que está sendo bastante, lá chegou mesmo, e também a falta de chuva, né? E isso prejudicou, né, os dois. Então, o desmatamento é um prejuízo, né, para a região pela falta de água que acaba prejudicando a natureza. Então, isso aí eu vejo que é no dia a dia aqui na minha cidade, no Rio dos Bois, Rio dos Bois, né? Que é coladinho Ilha com Norte. Mira Norte, né? Isso. Mas, ao Aí, mesmo tempo, o abacaxi representa desenvolvimento da região, da sim, região. aí já por outro lado, na agricultura, ele já dá, né, o recurso onde gera o emprego para os trabalhadores aqui da região. Mas, por outro lado, na referente ao ambiente, em si já prejudica bastante. Por um lado ajuda, por outro lado não. Então, um vai pelo outro, né? Mas falando em natureza, já prejudica bastante devido a o desgaste que fazem aqui na região, né? Né? Isso Olha, a aí, Ricelli, ela escreveu aqui, o que mais me chamou a atenção no vídeo foi a imagem da mulher colocando o globo, representando a Terra em uma sacola e jogando no lixo. As ações do ser humano que estão destruindo a Terra, tudo poderia ser diferente se todos pensassem em como suas ações iriam atingir o meio ambiente. Excelente, excelente, porque você vê que no vídeo, no final tem uma plantinha, tem a pessoa recolhendo o globo e tem uma plantinha, alguém cuidando da plantinha. Em uma aula do curso de Direito, que eu falava Direito Constitucional, a gente estava falando sobre meio ambiente, e eu fiz uma pequena reflexão de que cada pessoa poderia melhorar as condições do planeta se fizessem coisas mínimas também. Por exemplo, tem gente que escova o dente e deixa a torneira ligada, né? Está lá escovando e a torneira jorrando. Na Europa isso não acontece, inclusive eles tomam menos banho porque a água é muito cara lá. Então eles economizam o máximo. Aqui a água é cara, mas as pessoas ainda não se tocam para isso. E aí eu falei, olha, se nós fizermos pequenos gestos, também vamos ajudar. Aí uma aluna disse que essas ações individuais, elas são o mínimo, que realmente quem está destruindo o planeta são as grandes corporações, as indústrias, e que essas mudanças não iam alterar. Será que não? Imagine, nós somos bilhões e bilhões de pessoas. Quanto lixo que nós produzimos, e se nós mudássemos muito da nossa maneira de consumir os produtos que nós consumimos, se mais de 8 bilhões de pessoas consumissem menos água. Então, se cada pessoa plantasse uma árvore aí na sua calçada. Então, pequenos gestos também contribuem, são um tijolinho. E às vezes você pensa o que é uma gota no oceano. Aí você deveria pensar, o que seria o oceano sem uma gota? Sem milhões e milhões de gotas que caem do céu e que enchem os oceanos, tá certo? Então vamos pensar e refletir. Bom, seguindo aqui a nossa aula, a gente começa com alguns conceitos que são importantes, tá? Alguns conceitos importantes para que a gente vai trabalhar bastante em termos de sustentabilidade. E o primeiro deles é biosfera, tá? Vocês podem ir escrevendo aí no chat. O que compõe a biosfera, pessoal? Nós temos, deixa eu dar aqui, a litosfera. A biosfera, ela é composta primeiro, então, pela litosfera, que é a parte física, né, composta aqui dos elementos da natureza, as árvores, a fauna, a flora, tá certo? A terra, a parte física, pedras, rochas. E nós temos a hidrosfera, que é o ambiente aquático. Então, nós temos litosfera, o ambiente físico, né?
da terra, das rochas, da fauna e da flora, nós temos a hidrosfera, que é a parte aquática, e nós temos a atmosfera, que é aí onde está a camada de ozônio um pouquinho mais alto do que a atmosfera, tá certo? Bem mais alto, e é a atmosfera. Então, a biosfera, ela é composta dessas 4 áreas aqui, tá certo? E são conceitos que, às vezes, você vai se acostumando, tá bom? Que a biosfera, ela é uma faixa que interconecta esses 3 elementos, litosfera, hidrosfera e a atmosfera. Mas também nós temos as populações que fazem parte que estão todas essas conexões. E aí outros conceitos importantes é como que os seres vivos se organizam. Eles se organizam em populações, comunidades e ecossistema. Quando fala de populações, nós estamos falando de indivíduos de uma mesma espécie. Então, uma população de tartarugas, da mesma espécie. Uma população de formigas. Uma população de bovinos. Então, são indivíduos da mesma espécie. Comunidades é um outro conceito. Já são quando convivem populações diferentes, tá? No mesmo espaço. Você tem populações de animais diferentes, ou de populações também de plantas diferentes. Nós temos ali uma comunidade, são populações de diferentes espécies no mesmo espaço. E quando a gente fala do termo ecossistema, nós estamos falando de um sistema mais complexo, porque a própria palavra sistema, ela tem essa relação com componentes, certo? Que estão interconectados, todos estão relacionados, mas há uma complexidade para que haja funcionamento. Então, são sistemas complexos que compõem elementos bióticos e abióticos. Bióticos são os elementos vivos, tá certo? Os elementos vivos, os animais, as plantas, são elementos vivos. E todos os seres vivos. E abióticos, que são os elementos físicos e químicos. Então, o ecossistema, ele envolve essa conexão, tanto dos seres vivos, quanto dos seres não vivos. Então, a gente, às vezes, pensa em ecossistema apenas como se fossem os elementos físicos ao nosso redor. Não. Nós fazemos parte do ecossistema. A formiguinha que está ali faz parte do ecossistema. Né? A combustão faz parte daquele sistema. Então, tudo ali que está envolvido, os elementos bióticos e abióticos. Pensando em termos de meio ambiente, então, é um outro conceito que a gente precisa ter uma boa compreensão. Eu trago para vocês a Declaração do Rio e o conceito de meio ambiente que está lá no livro do Barbieri, que faz parte da bibliografia. Na Declaração do Rio, meio ambiente é considerado um conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos a curto ou a longo prazo sobre os seres vivos e as atividades humanas. Olha, pessoal, o que eu queria destacar nesse conceito? Que quando nós falamos de meio ambiente, nós estamos falando de um conjunto diverso, que envolve tanto os seres vivos quanto os elementos químicos e físicos, como a gente acabou de falar ali dos ecossistemas. Mas nós também precisamos destacar nesse conceito que esses elementos juntos e as ações desses elementos causarão efeitos diretos e indiretos, tanto a curto quanto a longo prazo, nas nossas atividades, né? Sobre os seres vivos e os seres humanos. Então, as ações dos seres humanos causarão efeitos diretos em outros seres vivos. Na reflexão tanto do Tales quanto desculpem se eu errar o nome, acho que foi da Laiane, o que nós vimos? O Tales falou sobre a importância da agricultura, das plantações de abacaxi na região dele, como isso gera emprego, gera riqueza e tudo, mas, ao mesmo tempo, ele viu os efeitos do avanço do agronegócio, com os rios
com pouca chuva, com muito desmatamento, aumento do calor, a diminuição do leito dos rios, e aí ele começou a ver os efeitos. Então, isso é o meio ambiente. O que eu faço? É muito comum aqui no Tocantins, no período seco, o pessoal tocar fogo, né, no quintal, né, tocar fogo nas pastagens. E qual é o efeito disso? Eu lembro, eu morei em Colinas, tá? Um tempo atrás, já faz algum tempo, e quando eu cheguei, estava chegando de Recife e morei em Colinas. Isso já faz aí mais, acho que uns 10 anos. E o que acontece? Eu acordei um dia lá, acho que no mês de agosto, e o céu estava tudo nubladão, assim, né? Eu falei para minha esposa, eu disse, nossa, hoje está nublado. Aí ela disse, isso não é nuvem, isso é fumaça. Então, é algo que eu nunca tinha visto de ser tomado de tanta fumaça. E a gente vai ter os problemas de saúde em razão das queimadas. Então, meio ambiente, as ações, esses componentes que fazem parte de suas ações, trazem efeitos diretos e indiretos, a curto e a longo prazo sobre os seres vivos e sobre os seres humanos. Barbieri, ele chama atenção, ele diz que o meio ambiente é mais do que apenas um espaço para a existência da vida. Ele é a condição essencial para a vida na Terra. Então, o que eu destaco no conceito dele, não é apenas o que está ao seu redor. Meio ambiente é a condição de vida para você. Ou seja, o ar que eu respiro, a qualidade desse ar, se esse ar não está cada vez mais contaminado por excesso de gás carbônico, essa qualidade de ar que eu preciso de oxigênio puro, eu vou começar a ter problemas por um ar cada vez mais poluído, tá certo? Então, uma coisa é você respirar o ar numa cidade, no interior, numa cidade mais no campo rural. Outra coisa é você respirar o ar numa metrópole, numa grande cidade com principalmente cidades muito industrializadas, que quase não tem vegetação, aquele ar poluído das grandes cidades, dos grandes centros. Você viaja a São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você anda nas avenidas, aquele ar poluído dos grandes centros. Você vai ter uma qualidade de vida muito mais baixa, muito mais com dificuldades do que alguém que respira o ar puro, tá certo? Então, avançando aqui nos conceitos, e uma das coisas que um conceito fundamental é sobre desenvolvimento sustentável. E aí eu vou voltar ali tanto no compartilhamento da Laiane quanto do Thales, que a Laiane, a região dela é uma região também que tem desenvolvido bastante com o plantio de soja, nessa região ali de Colinas, de Pau d'Arco também, acredito, e o entorno ali de Colinas, né? Crescimento de soja. Mas o que acontece? Por um lado, você vê, é bom, pode responder aí, né, Laiane? Esse crescimento, ele fez bem para as cidades, para esse entorno, houve desenvolvimento econômico, está girando mais dinheiro nessa região, com esse crescimento do agronegócio na sua região? Acredito. Sim, Laiane. De certa forma, sim, professor, né? Gerando emprego, a população da cidade aumentou bastante, né? Porém, por outro lado, o desmatamento é muito grande. Desmatamento muito grande, o fluxo de poluição do ar muito grande, porque Colinas é rota de soja de quem vem também do Mato Grosso, né? Então, são inúmeros caminhões passando no centro da cidade, com isso polui o ar, né? A poluição do ar vem bastante também a respeito disso. Então, a gente vive numa balança. De um lado favorece, do outro nem tanto. Nós vivemos hoje em uma balança. Não só Colinas, mas toda a região norte está passando por essa transformação, porque a região norte do Brasil ela está sendo muito visada na produção de grãos. Grãos, esse o foco mais em milho, soja e alguns outros derivados. Porém, também estão esquecendo do plantio do arroz, do feijão, para o abastecimento do comércio. Então, a gente está vivendo uma mistura de agridoce.
Entendi. Uma E mistura de aí, o que que agridoce. acontece? Aumenta a população e aumentam também os problemas urbanos, é isso? Moradia, vem às vezes violência, aumenta a violência. As terras, elas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas, né, que têm mais riquezas. E aí eu pergunto, esse desenvolvimento econômico, ele representa riqueza para a maioria, distribuição de renda para a maioria, ou continua uma concentração de renda na mão de poucos e a maioria continua, às vezes, num subemprego, né? Então, a reflexão é, o desenvolvimento é bom e nós precisamos, mas a Laiane colocou a balança, o que está pesando mais? Certo? E aí vem exatamente a questão do desenvolvimento sustentável. Que tipo de desenvolvimento nós queremos? Que tipo de desenvolvimento realmente representa desenvolvimento para todos? Bom, essa ilustração mostra que o desenvolvimento, pessoal, não pode ser apenas do lado econômico. Não é só girar dinheiro, não é só o capital que é importante. O desenvolvimento, ele envolve essas três áreas. Desenvolvimento completo, ele envolve a economia, o meio ambiente e a sociedade. Ou seja, as pessoas precisam ser beneficiadas. Se há aumento da desigualdade social, está girando mais dinheiro, mas continua concentrado na mão de 5% e 95% continua numa linha de pobreza, ou não está conseguindo ter acesso, nós não podemos pensar que isso é um desenvolvimento, é desenvolvimento para alguns. Então, o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades atuais, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Esse é o conceito, a definição que está no terceiro princípio da Declaração do Rio, em 1992. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar no quê? Que nossa geração tem necessidades e nós estamos buscando suprir essas necessidades utilizando os recursos do meio ambiente. Mas a maneira como nós estamos utilizando esses recursos, se ela não for de maneira equilibrada e sustentável, ou seja, que o meio ambiente possa se retroalimentar, que o meio ambiente possa ser renovado e capaz de continuar produzindo, as gerações futuras, as próximas gerações, não terão acesso a esses recursos. Então, quando se pensa, você vê aí que a ilustração, nós temos setas, tá? Não estão parados. O desenvolvimento, ele é cíclico. Ele melhora a economia, mas ele tem que melhorar o meio ambiente e tem que melhorar a vida das pessoas. Então, o desenvolvimento sustentável envolve tanto atender às nossas necessidades presentes, das gerações presentes, quanto às necessidades das futuras gerações. Seguindo aqui. Mas como estamos falando de desenvolvimento, e a gente precisa ter um pouquinho o olhar da história, onde as coisas começaram a mudar, tá? Então, se a gente pensar em termos de desenvolvimento, a gente vai ter como ponto de referência a Revolução Industrial. Mas eu começo com um ponto de reflexão aqui sobre o milagre econômico e a globalização. Por que esse ponto ele é importante? Porque foi uma mudança de paradigma na história, o milagre econômico. Que milagre econômico foi esse? Ele aconteceu no período pós-Segunda Guerra Mundial. A guerra, ela é sempre negativa. A guerra, ela traz grandes prejuízos para a humanidade. Mas, se você analisar, eu deixei um artigo aí, depois até pedi para a Juliana para conferir se está lá na nossa bibliografia. Mas um artigo que fala sobre os benefícios da guerra, ou seja, o que trouxe de positivo a guerra. E se você parar para pensar, a guerra, depois da guerra, houve grandes avanços tecnológicos, econômicos e políticos também.
Então, houve um crescimento econômico exponencial após a Segunda Guerra. Um exemplo disso foi o Plano Marshall dos Estados Unidos. Marshall foi o secretário de Desenvolvimento Econômico dos Estados Unidos, e quando terminou a Segunda Guerra, nós tivemos uma polarização no mundo, que foi entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. E vivemos um período chamado de Guerra Fria, né, pós-guerra, em que essas duas grandes potências dominaram houve uma dominação geopolítica, dividida entre essas duas grandes potências. E os Estados Unidos, ele entendeu que precisava investir, principalmente na Europa, para que eles pudessem ter investir no desenvolvimento de países europeus, para que ele pudesse liderar essas potências e, assim, ter realmente força e poder para enfrentar a União Soviética. E o Plano Marshall foi exatamente isso. Os Estados Unidos, ele investiu na reconstrução e no desenvolvimento das potências dos países europeus que saíram derrotados economicamente e fisicamente da guerra. E, obviamente, da onde os Estados Unidos enriqueceu? Ele enriqueceu na guerra, gente. Foi financiando, ele entrou na guerra tardiamente. Então, enquanto os europeus estavam lá guerreando e perdendo vidas e sendo destruídos, os Estados Unidos estavam fornecendo armas, ganhando dinheiro, enriquecendo e depois emprestando dinheiro para esses países. Então, os Estados Unidos aí se tornou a potência econômica a partir da guerra. Houve também um grande avanço de indústria. A industrialização foi acelerada no pós-guerra. E o exemplo disso é o Japão. O Japão sai destruído da Segunda Guerra e o que ele fez? Ele investiu na industrialização. O governo tomou medidas protecionistas para a indústria, investindo recursos na indústria japonesa, e alguns devem lembrar aí o quanto que produto japonês teve um período antes desse avanço da China. O Japão era grande referência em termos de produtos eletrônicos e da indústria mundial. Então, esse também foi um resultado pós-guerra. E aí eu lembro agora que o governo atual está aí com um plano de investir na indústria. E aí alguns economistas criticam porque o governo está investindo na proteção, né, da indústria nacional. Só que, se a gente for analisar a China, o Japão, os Estados Unidos, todos são países, fora a China, são países liberais que protegeram suas indústrias e investiram recursos públicos na indústria para que a indústria pudesse crescer e se tornar potência. Então, a gente tem que repensar isso. Também avanços tecnológicos, né? Gente, após a Primeira Guerra, ela representa avanço tecnológico porque há muitos estudos para, obviamente, primeiro, equipamentos voltados para a guerra. Só que esses equipamentos, instrumentos que são pensados para a guerra, depois eles se tornam instrumentos úteis para utilização na vida civil, para utilização na vida doméstica. Então, muita da tecnologia que foi utilizada na guerra se tornaram instrumentos que geraram avanços tecnológicos para o dia a dia das pessoas. Então, nós tivemos a corrida espacial, a computação foi desenvolvida na guerra, a medicina foi ampliada na guerra, porque eles tinham que providenciar, descobrir como tratar dos soldados, por exemplo, no campo de batalha. Então, eles desenvolveram remédios, desenvolveram técnicas mais modernas de tratar o soldado ferido ali mesmo no campo de batalha, né? Então, as UTIs nascem ali na guerra, né? Os tratamentos intensivos, rápidos, e como que eles poderiam tratar melhor. A aviação, ela foi exponencialmente desenvolvida nesse período. Então, nós tivemos grandes avanços e isso representou um milagre econômico, porque após o período das guerras, os países que saem destruídos da Guerra Mundial, eles
começam a ter um grande investimento de reconstrução, de investimento na indústria, de crescimento tecnológico. E isso vai ser um ponto-chave para entender os problemas ambientais, porque há uma corrida para o desenvolvimento, e o desenvolvimento sem uma preocupação com o cuidado com o meio ambiente vai gerar problemas ambientais. Uma outra questão fundamental para entender desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, é sobre o milagre econômico e a globalização. Vocês já ouviram tanto falar sobre globalização. O que é a globalização? Bom, desde a década de 1990, nós tivemos aí a período pós-Guerra Fria, vem a globalização como uma redução de barreiras comerciais e uma crescente interconexão das economias. Então, a globalização quebra as barreiras comerciais. Durante muito tempo na história, sobre os aspectos econômicos, os países, eles foram altamente protecionistas. O que é isso? Eles criam barreiras fiscais para produtos de fora e, muitas vezes, também os governos investem nos produtos dos produtos nacionais para poder competir. Então, essas barreiras protecionistas, essas leis protecionistas, elas acabam gerando uma estagnação da economia. Então, a globalização foi quebrar essas barreiras comerciais, facilitar o trânsito do comércio ainda mais e fazendo com que todas as economias do mundo estivessem conectadas. Então, uma definição de globalização é um processo crescente de interconexão e interdependência entre pessoas, empresas, governos, países e todo mundo. Bom, globalização não é apenas ligada ao aspecto econômico. A globalização é um discurso de não cultura, derrubada de barreiras culturais. Não existe mais apenas a cultura X e Y. Agora nós vivemos uma cultura global. Nós não pensamos mais agora apenas em termos do que acontece no Brasil, nós pensamos no que acontece em termos do mundo como um todo. Todos estão ligados, certo? Então, pessoas, empresas, você não está mais apenas aqui, você está aqui, está nos Estados Unidos, está na China ao mesmo tempo. Inclusive, depois a internet que foi fruto do desenvolvimento tecnológico das guerras e das Guerras Frias, ela se torna também um elemento que vai conectar todas as pessoas. A globalização, você agora está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você agora não consome mais um produto apenas nacional, você consome cultura internacional, você consome cultura global. Então, você não faz mais agora um telefone, um aparelho de telefone ou celular para o seu país, você faz um aparelho para o mundo. Então, você começa a consumir produtos que são produtos globais. A gente não pode aprofundar demais aqui na globalização, apenas para entender como que o mundo funciona. O mundo agora funciona todo conectado, tudo está ligado, tudo está relacionado à economia, cultura e política. Mas isso também vai ter impacto. Lembra, meio ambiente, tudo que nós fazemos causa impacto direto e indireto, a curto e a longo prazo em nós, seres vivos. Impactos, aumento da atividade econômica gerou aumento da poluição, das emissões de gases poluentes, perda da biodiversidade, mais desmatamento, mais utilização dos recursos hídricos, dos recursos minerais, né, morte de espécies e populações de animais e vegetais, esgotamento dos recursos. Isso foi o resultado desse milagre econômico e desse desenvolvimento exponencial. Aquilo que o Thales, a Laiane e outros de vocês percebem nesse desenvolvimento nas cidades de vocês é a mesma relação que aconteceu com o desenvolvimento global. O desenvolvimento traz prejuízos também, traz desafios. E isso nos leva ao terceiro ponto, o meio ambiente e as necessidades ilimitadas da sociedade no centro da crise ambiental.
falamos de uma palavra que acho que faz parte da nossa vida, crise. Quem não passa por crise, né? A vida é feita de crises, tá certo? Escreve aqui no chat o que vocês entendem por crise, né? Alguém pode escrever aí, só para não ficar eu falando sozinho aqui, tá certo? O que é a crise para você? Já passou? Professor, eu estou numa crise no meu namoro. O que é a crise no namoro? A gente estava se dando tão bem, mas de repente ele começou a ficar ciumento demais, e ele começou a me cobrar demais, e a gente já não está mais naquele só love. Isso é uma crise, mudança, né? Crise são todas quaisquer alterações no nosso, que afetam nossos comportamentos, nossos relacionamentos, nossa convivência, né? Que afeta a nossa vida. Então, sabe quando aí você tem diversos tipos de crise, né? Crise econômica, crise de saúde, crise emocionais, que mais tipos de crise? Crise climática, né? Diversos tipos de crise. Eu não sei qual é a pior. Cada crise tem as suas próprias características. Cada crise requer, né, para cada problema, requer uma resposta específica. É isso? Então, a do Celino está falando, medo é uma crise, ou às vezes o medo de enfrentar as crises, né? Então, aqui para a gente não se perder no caminho, que eu estou aqui já quase no horário. Então, o que a gente entende por crise? A gente tem que entender que qualquer alteração, tá certo? No nosso meio, no nosso estilo de vida, né, que causa desequilíbrio, que causa uma instabilidade, tá? Que desorganiza a nossa vida, que muda a estrutura, a organização da nossa vida. Isso gera crise. E aí a gente tem que se adaptar, se ajustar e buscar respostas, tá certo? Muito bem, a crise passa, mas também a gente precisa entender como é que a gente vai passar pela crise. E a gente precisa entender que algumas crises são mais longas do que outras. Nada é igual. Alguns podem passar uma crise momentânea, tá certo? Outros podem passar crises que são mais drásticas. E aí a gente trata aqui da crise ambiental. É uma situação de emergência global, que é caracterizada por um desequilíbrio. E que tipo de desequilíbrio é esse? Um desequilíbrio ecológico, que são significativos de deterioração do meio ambiente natural. Lembrando lá do vídeo inicial, estamos passando por uma crise ambiental? Vocês já deram a resposta, né? Nós estamos vivendo, você fala muito de mudança climática, e eu não digo haverá mudança climática, nós já estamos vivendo as mudanças climáticas. O que nós podemos fazer é mitigar, ou seja, diminuir os impactos dessas mudanças. Muitas pessoas, daqui a 2030, 2040, 2050, não. Nós já estamos vivendo os efeitos das mudanças climáticas. Se nós não tivermos mudanças drásticas nestes anos, né, atuais, nesse momento atual, se nós não tivermos mudanças drásticas, as consequências serão ainda mais gravosas. Então, a crise ambiental, ela é uma deterioração do meio ambiente natural. Essa crise, ela se manifesta através de uma variedade de fenômenos, incluindo mudança climática, perda da biodiversidade, poluição e degradação de ecossistemas. Então, muito cuidado, porque o desenvolvimento, ele faz bem, mas o desenvolvimento, se não for sustentável, ele vai trazer também consequências danosas para os seres vivos, danosas para a humanidade. Nessa questão do desenvolvimento, meus queridos, a gente precisa entender que há uma interconexão.
Porque, olha, a palavra conexão já significa que algo está ligado. E interconexão, ele significa que vários elementos estão conectados. Então, as interconexões do desenvolvimento e meio ambiente. Coloco aqui para vocês. Veja, olha, foca aí nessa imagem. Primeiro, na parte do desenvolvimento. Para desenvolver, eu preciso usar recursos. Então, se eu quero desenvolver a economia, eu vou ter que utilizar mais recursos. Acontece que existem recursos que são renováveis e recursos que não são renováveis. Alguém escreve para mim um exemplo de recurso renovável e de recurso não renovável. Vamos lá, ninguém escreveu. Laiane, você que está aí bem ativo aqui, e que é um exemplo de recurso renovável. Laiane, Thales, João, Elizabeth. Cadê esse pessoal? Está todo mundo aí pesquisando? O que é? Água é um recurso renovável ou não renovável? O que vocês acham? Estou me sentindo só aqui na aula agora. Ninguém respondeu. Energia eólica, então energia é renovável, água é renovável e o petróleo, combustível, não renovável, né? Então, um exemplo de recursos renováveis, tá certo? Nós temos aí a água, nós temos os ventos, né? Aqui a energia eólica, a energia solar, tá certo? É um recurso aí que é renovável. E nós temos os exemplos, tá certo? A agricultura, produtos agrícolas são renováveis, né? Você vai lá, cuida da terra, aduba, melhora, planta de novo, está se renovando. Mas temos recursos como petróleo, gás natural, carvão, os minérios de um modo diverso, né? Ferro, está lá, você viu as imagens das grandes mineradoras. Aqueles recursos não se renovam, eles são escassos. O petróleo, ele vai acabar, né? Então, já estão lá no pré-sal, mas um dia vai acabar. O que acontece, então, com os recursos? Nós temos o desenvolvimento tem uma relação em utilização de recursos renováveis e não renováveis. A crise vai estar exatamente em saber que os recursos não são ilimitados. Poderia só dizer, os recursos são limitados. Tem recursos, os recursos do planeta não são ilimitados. Então, vai ter um momento de escassez, e isso vai gerar outros problemas. E isso vai gerar danos ao meio ambiente. Eu coloquei aí abaixo a palavra resiliência ambiental. O que é a palavra resiliência? É a nossa capacidade de se ajustar, de se adaptar às crises e de buscar soluções, de resistir às dificuldades e de se reinventar. Então, o meio ambiente, a gente pensa aqui no Tocantins, quando a gente passa no mês de setembro, depois de muitas queimadas, a gente vê o cerrado pegando fogo. A gente olha aqui para a Serra do Carmo, aqui de Palmas, e aí quando pega fogo, a gente vê tudo seco, cinza, tudo cantelado. E depois, quando caem as primeiras chuvas, outubro, rapidamente o cerrado ele é muito resistente, muito resiliente. Você passa agora nesse período de chuva, está tudo verde. Aí, isso pode nos dar uma impressão equivocada, de achar que o meio ambiente sempre vai dar o jeito dele. De achar que a gente desmata, mas está desmatado aqui, mas eu passei ali, está cheio de árvore. De que desmata, está tudo seco, mas depois a gente faz aí se é católico, faz uma prece para São Pedro, se é evangélico, pede para o Senhor, faz uma vigília e vai cair chuva, e vai vir um profeta e vai dizer, né, que vai profetizar chuva, vai ter chuva e está resolvido. Bem, as coisas não são assim, pessoal. Tá?
Não é jejum e oração que vai fazer chover, não. Porque Deus nos deu um presente, que é a natureza, a nossa casa, o planeta. Mas ele está lá na Bíblia. Ele diz que nós temos que administrar. Se você conhece bem a Bíblia, sabe que lá no início, lá no Gênesis, Deus criou tudo, colocou o ser humano e disse que nós seríamos os gestores, né, os administradores do planeta. Aí a gente pergunta, como que estamos administrando os recursos que Deus nos deu? É como você dá um presente para o seu filho, e aí ele quebra o presente no primeiro dia. Aí ele vem chorando para você dizer que quebrou. E aí você diz assim, olha, agora você vai ficar com o seu presente quebrado, para você poder aprender. Gente, vou contar uma historinha rápida aqui. Eu dei para o meu filho, adora futebol, né? Ele joga aqui na escola do Flamengo, aqui em Palmas. E eu dei uma bola para ele. Já tem várias, né? Eu dei uma bola para ele, e bolas boas são caras, né? Eu lembro que essa bola tinha custado R$150. Eu não sei se para você R$150 é pouco, mas para mim é muito, né? Então, dei um presente para ele. E aí, no sábado, acho que deu um presente para ele, na sexta-feira e tal. No sábado, o primo veio e eles estavam batendo bola no fundo no quintal da casa. E no quintal da casa tem umas plantas que tem lá umas pontas e tal, né? Não é espinho, mas quando ela é podada, fica lá as pontinhas dos galhos quebrados. E chutando forte, eu disse, olha, cuidado, vocês vão chutar essa bola, vocês vão acabar furando essa bola. Dita e feita, né? Aí, no primeiro dia de uso, furou a bola. E o que eu fiz com... Aí ele veio chorando, disse, pai, a bola furou. Eu disse, filho, é o seguinte, eu estava ensinando ele a economizar, né? A guardar dinheiro. Então, toda moedinha que ele recebia, ele botava lá no cofre. Eu disse, não, só tem um jeito, porque eu não ia bater no meu filho, né? Ficar brigando não ia adiantar. Eu disse, vem cá, pega o seu cofre, conta aí quantas moedas tem. Aí ele contou tudinho. Isso já faz algum tempo, né? Acho que ele tinha uns 10, 12 anos e tal. E aí ele contou, tinha já 30 sei lá, quase R$50. Mais ou menos. Eu disse, então, me dá esse dinheiro para cá, agora as suas economias, esse dinheiro vai servir para pagar o prejuízo que você deu na bola, né? E aí ele ficou triste, porque ele estava juntando dinheiro para outra coisa. Mas foi a única maneira que eu tinha para ensiná-lo de que as ações dele tinham consequências. E, infelizmente, a gente só aprende quando a gente tem algumas consequências que nos causam mal, né? Então, gente, a gente destrói o meio ambiente vai dar uma resposta. E nem sempre, tá, o meio ambiente vai ter força de resiliência para contornar os danos terríveis que nós temos causado. Exemplo, Brumadinho, uma destruição terrível. Quantos anos leva para o meio ambiente se recuperar daquela crise causada pelo homem? Quarto tópico, acho que, não sei se é o último, mas fala do desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é esse processo de melhorar as condições de vida de uma população através de quê? Através da economia, das mudanças de estrutura, dos avanços sociais. E isso passou por uma evolução conceitual. Primeiro, pelas transformações econômicas e sociais. Essas transformações, aliás, começa ali com a Revolução Industrial, lá do século XVIII, final ali, no meados do século XVIII. Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, que a gente ainda vai falar em outras aulas, novamente, sobre essa Revolução Industrial. Mas ela ela causou uma mudança, tanto nos aspectos de produção, né, uma mudança, porque antes era manufatura, e agora ia da produção individual, especializada, e na Revolução você passa a produzir em larga escala e você vai gerar uma nova estrutura de emprego. A Revolução gerou uma mudança
urbano, as pessoas saem da agricultura e passam para trabalhar nas fábricas, elas deixam o campo e vão morar na cidade, vão surgir os centros urbanos, surge a cidade com a Revolução Industrial. Então, nós tivemos urbanização acelerada, aumento da produção, precarização das condições de trabalho, porque aí as pessoas passaram a trabalhar muitas horas, com baixa qualidade de vida, péssimas condições de trabalho, e começam a aumentar as disparidades econômicas. Foi só uma mudança de modelo do feudalismo, concentração de renda nas mãos dos senhores feudais, servidão para os donos, os industriais, para o capital, para os empresários, e o nascimento de uma classe chamada operariado, chamado proletariado, pessoas que dependiam dos salários. Surge a classe operariado, assalariado, proletariado, e aumentam as disparidades econômicas. Segundo, os impactos no uso dos recursos naturais. Exploração intensiva dos recursos naturais, ou seja, se é produção em escala, haverá um crescimento na exploração dos recursos naturais. Consequentemente, essas fábricas trabalharam com muita emissão de gases, muita queima, né, de recursos, de madeira, produção de gás, então, uma poluição generalizada, e aí vem os impactos ambientais a longo prazo, que começam lá na Revolução Industrial. Tudo isso depois a gente passa pelo período das guerras, e nós tivemos, então, o surgimento da crise ambiental, ou seja, do século XVIII, quando se aumentou as emissões de gases e o aumento da poluição, a degradação do meio ambiente, os problemas causados, problemas urbanos, as desigualdades sociais, isso vai chegar aí na década de 50, na década de 60, nós começaremos a ter uma reflexão sobre os efeitos do desenvolvimento econômico no meio ambiente. E é aqui que nós começamos a discutir desenvolvimento sustentável. É a partir da década de 50 e 60 que começam, sobretudo 60, a reflexão sobre que tipo de desenvolvimento nós queremos. O conceito de desenvolvimento sustentável vai surgir a partir dessas reflexões. Nós tivemos as primeiras conferências das Organizações das Nações Unidas. A primeira conferência sobre o meio ambiente aconteceu em Estocolmo, 1972. Foi a primeira conferência voltada para discutir os problemas ambientais. Ela é a referência nesse momento histórico. A partir dessa conferência, foi eleita uma comissão, além de criação de organismos, de organizações voltadas para cuidar da questão ambiental, foi criada uma comissão chamada Comissão Brundtland, que foi a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente. E essa comissão tem esse nome, Brundtland, porque é em homenagem à primeira-ministra da Noruega, que foi escolhida para presidir essa comissão. E ela se chamava Gro Harlem Brundtland. Essa comissão atuou, trabalhou e gerou um relatório, que também é um fato histórico na evolução do conceito de desenvolvimento sustentável. Esse relatório teve um título. O título desse relatório é Nosso Futuro Comum. O relatório ele foi produzido em 1987. Ou seja, isso foi, você vê aí, de 72 até nós temos aí um relatório em 1987. E foi nesse relatório que surgiu aqui o conceito de desenvolvimento sustentável. O conceito se destacou como uma resposta crítica às práticas insustentáveis do passado. Quais são, então, os desafios contemporâneos?
Estamos caminhando para o final da nossa aula. O desafio contemporâneo e o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento sustentável, então, nós temos como desafios o equilíbrio, e acho que vocês falaram isso, né, no começo da aula. Alguém, não sei se foi a Laiane, usou o termo balança. Não sei se foi você, Laiane. E exatamente o que é a balança? Ela vai pesar para um lado ou para o outro. Mas desenvolvimento sustentável é tentar ao máximo equilibrar essa balança. Equilíbrio e essa balança inclui o quê? A economia, justiça social, proteção ambiental. Então, não adianta só a economia crescer se está enriquecendo. Acho que o Thales falou sobre isso, né? Na região dele, ou seja, poucos que têm mais dinheiro, mais condições, botam uma bomba lá mais potente no rio e aí resolve seu problema de água. Quem não tem condições, tá certo? Vai ficar passando as suas dificuldades, seus perrengues. Então, não adianta ter desenvolvimento econômico para poucos. É preciso ter justiça social, é preciso garantir que as pessoas tenham acesso a uma qualidade de vida, né? Sustentabilidade, esse é um grande desafio. É continuar produzindo, mas de maneira sustentável. Ou seja, para que os recursos sejam renovados, para que os produtos agridam menos o meio ambiente. Ou seja, mudando a nossa mentalidade de utilização dos recursos, para que a gente possa usar recursos menos danosos ao meio ambiente. Cooperação global, é um desafio cooperar. Bom, se é difícil no nosso dia a dia trabalhar em equipe, cooperar uns com os outros, se é difícil fazer um trabalho em grupo, imagine uma cooperação global, em que os países agora, como atores, cada um buscando seus interesses pessoais e não querem cooperar. Se tem que reduzir a emissão de gases, os países mais ricos não querem reduzir, porque isso representa perda de capital, né? E aí, quem está pagando a conta? Por isso surge essa ideia da compra de carbono, né, de sequestro de carbono, ou seja, aqueles países que conseguem investir mais em energia limpa e diminuir desmatamento e fazer mais plantio, eles conseguem, então, vender eles estão diminuindo a emissão de carbono. Então, os países que emitem mais vão pagar royalties para esses países que conseguem diminuir o desmatamento. Vamos falar isso em aulas futuras. E assim, a gente chega aqui ao final, né, do compartilhamento dessa aula, trazendo esses desafios, que é importante a gente refletir que nós precisamos de desenvolvimento, mas que tipo de desenvolvimento precisamos? Desenvolvimento que atenda a sua necessidade e os seus filhos, os seus netos, e os filhos dos seus netos, eles viverão? Se hoje nós estamos sofrendo com chuvas torrenciais, tempestades, aumentos de furacões, estamos sofrendo com calor, a temperatura aumentando, a qualidade da água cada vez pior, a qualidade do ar cada vez pior, como será o futuro para os nossos filhos e os nossos netos? Então, a gente deixou aqui como atividade, Laiane, obrigado, né? E aqui tem uma tarefa, é o fórum, não é isso? Juliane, o fórum já está organizado? Já sim, professor, já está disponível lá na rota. Os alunos podem acessar, né? Também todo o material utilizado, os slides também já estão na rota. E podem... Então, vou deixar aqui a pergunta, Juliane, para o pessoal que vai estar lá no fórum que a Juliane organizou direitinho para vocês. É possível alcançar um desenvolvimento econômico robusto enquanto se mantém a integridade do meio ambiente e se promove justiça social? Ou existem contradições fundamentais entre estes objetivos que se tornam mutuamente
exclusivos, ou seja, eles se excluem, né? Será que é possível conciliar esses interesses? Eu vou querer ver, Juliane, essas discussões, tá certo? Vou até pedir que depois aí a gente destaque também algumas as ideias, as contribuições dos alunos, tá certo? Então, esse vai ser o fórum. Pessoal, e aí, o que vocês acharam? Como é que foi hoje nosso primeiro dia? Como é que foi o ritmo? Certo? Vou deixar aqui